Pronto? Prontinho, gente, olha. O que que nós temos nesta folha que se chama Pastoral Familiar na Paróquia? Eu coloquei em uma folha a parte do guia de implantação. Então, quem conhece o guia de implantação da Pastoral Familiar, ele foi reformulado em 2018. Então, nós participamos da equipe que reformulou o guia. Então, essa parte é uma parte nova do guia de implantação. Tinha um guia de implantação mais antigo e em 2018 saiu um atualizado. Por que que está esta folha aqui? Para todo mundo ter e levar para casa a definição clara de cada setor, cada fase da preparação para o matrimônio. Então, aqui até fala que foi extraído da página 42 a 44 do guia. Então, temos aí, olha, setor pré-matrimonial. Vou fazer uma leitura para a gente poder reforçar o que foi dito. A fase remota, ou seja, bastante anterior ao casamento, tem em vista principalmente a formação dos valores familiares. Por isso, o agente fundamental desta fase é a própria família. Ela se articula com a pastoral da criança e do menor, com a iniciação cristã de crianças, adolescentes e jovens, e demais grupamentos de jovens, podendo oferecer atendimento nas escolas, especialmente quando se trata da educação afetiva. É preciso ajudar os jovens a descobrir o valor e a riqueza do matrimônio. Devem poder captar o fascínio de uma união plena que eleva e aperfeiçoa a dimensão social da vida, confere à sexualidade o seu sentido maior e, ao mesmo tempo, que promove o bem dos filhos e lhes proporciona um melhor contexto para seu amadurecimento e educação. Amores Letícia, parágrafo 205. Mas devem ser também promovidos pela pastoral familiar e demais grupos encontros e estruturas de acompanhamento dos namorados a ponto de ajudá-los no discernimento e amadurecimento do amor. Já na fase próxima, deve oferecer suporte ao discernimento final para o casal sobre a decisão de assumir o matrimônio. Temos por São João Paulo II, na Familiares Consórcio, uma excelente definição para a preparação próxima à de catequese pré-matrimonial. Esta catequese renovada de todos os que se preparam para o matrimônio cristão é absolutamente necessária para que o sacramento seja celebrado e vivido com retas disposições morais e espirituais. Embora próxima, essa fase não deve ser confundida com a imediata e deve acontecer com boa antecedência, pois a preparação dos que já formalizaram o noivado, quando a comunidade paroquial consegue acompanhá-los com um bom período de antecipação, deve dar-lhes também a possibilidade de individuar incompatibilidades e riscos. Ela se desenvolve, em geral, através dos encontros de preparação para a vida matrimonial, também conhecidos como curso de noivos, que devem acontecer preferencialmente na forma de encontros frequentes, num clima de diálogo, de amizade, de oração, com a participação de pastores e catequistas. A fase imediata deve ser mais um momento ofertado aos casais. Além do exame dos noivos previsto pelo direito canônico, ela poderia incluir uma catequese sobre o rito do matrimônio e seu significado, o retiro espiritual e o cuidado para que a celebração do matrimônio seja acolhida pelos fiéis e particularmente por quantos se preparam para ele, como um dom para toda a igreja e como um dom que contribui para seu crescimento espiritual. Assim, é um momento de reflexão e recolhimento, com retorno a alguns temas já tratados na fase próxima, quando houver necessidade, mas com ênfase a preparação da celebração, tanto no aspecto litúrgico quanto no interior, oração, reflexão e reconciliação. Então aí, vocês têm um trecho de um documento da Pastoral Familiar que define claramente aquilo que é cada etapa. Serve para você reler em casa
estudar com o teu grupo, conversar com o teu padre, mostrar o que é cada etapa, para poder orientar e tirar essa confusão que fica na nossa mente sobre as etapas, que a gente se confunde muito com isso. E eu já trabalhei a etapa próxima, né? Então, quais são os princípios mais importantes da etapa próxima? Vou passar rapidamente aqui, tirado de documentos da igreja. Por exemplo, o Papa Bento fala do acompanhamento de casais, num clima de amizade e oração. O documento Preparação para o Sacramento do Matrimônio fala de encontros frequentes, num clima de diálogo, de amizade, de oração, com a participação de pastores e catequistas, ou seja, quem trabalha na preparação para o matrimônio é chamado também de catequista, que está fazendo uma catequese pré-matrimonial, né? Depois, no mesmo documento, no parágrafo 48, fala, tem que ter tempo e cuidado necessários, não é uma coisa corrida. Depois, no mesmo documento, no Preparação para o Sacramento do Matrimônio, no parágrafo 48, fala, olha, não seja de modo breve que se reduza a uma simples formalidade. Não pode ser tão corrido só para aquele casal que quer o papel para ir casar. Então temos que ter cuidado com isso aí. Depois, no mesmo documento, fala que este movimento, esta preparação próxima para o matrimônio, parágrafo 48, olha, só para não deixar dúvida para a gente volta lá no documento Preparação para o Sacramento do Matrimônio, lá atrás, vocês podem ver que tudo que tiver do parágrafo 32 ao 49 está falando da etapa próxima, para não ter dúvida de que a gente está falando de outra coisa. Então, tudo que é do 32 ao 49 é etapa próxima. Então, vamos lá. Então, no parágrafo 48 temos que a etapa próxima tem que ser coordenado pelo organismo diocesano que opere em nome do bispo. Qual é o organismo que opera em nome da igreja, que opera em nome do bispo? O que chama? Qual o nome disso? É uma pastoral. Está vendo? Por isso que a preparação próxima tem que ser coordenado. Cuidado com a palavra. Ali coordenado. Não fala realizado ou executado. É diferente? É muito diferente, não é? Você pode ter um grupo lá, conheço dioceses que tem alguns grupos que preparam para o matrimônio de forma muito boa, tranquila, tá? Eles não se acham pastoral familiar, embora sejam, mas estão em comunhão com a pastoral. Aquilo que a pastoral decide para a diocese, eles estão fazendo lá. Entenderam? Então, pode deixar o grupo trabalhando. Não tem que ir lá tirar ninguém, trocar a equipe. Deixa o grupo trabalhando, desde que o grupo queira trabalhar em harmonia com a pastoral, com a mesma maneira de trabalhar, mesmo raciocínio, mesma ideia, para poder ter uma coisa harmoniosa na diocese. Então, ele é um organismo coordenado, né? Não realizado. Então, a estrutura ela é coordenada pelo organismo que opera em nome do bispo. Depois vem, sem esquecer aspectos vários, psicologia, medicina e outras ciências humanas, devem ser centrados sobre a doutrina. Isso aqui é muito importante para a gente. Leia com calma para ver. Sem esquecer medicina, psicologia, pedagogia. Não é para tirar, mas o foco é outro. O foco qual é? Ela devem ser centrados, focalizados, feitos sobre o quê? A doutrina natural e cristã.
Então, se um grupo de preparação para o matrimônio, uma equipe que prepara para o matrimônio, começa a deixar a doutrina de lado e tentar virar um grupinho de autoajuda, de partilha, só de psicologia, de pedagogia, na palestra de sexualidade, só mostrando aparelho reprodutor, fazendo piadinha, está se afastando do foco. O foco é a doutrina natural e cristã do matrimônio. Eles têm que ouvir na igreja aquilo que eles não ouvem lá fora. Porque tem muita coisa que já ouve lá fora. E a gente fica repetindo na igreja, para chamar a atenção, fazer piadinha. A igreja é o local de ouvir aquilo que não ouve lá fora, que é a doutrina natural cristã. Sexualidade? Para quê? Diálogo? Para quê? Não é só um aspecto psicológico, mas é o aspecto cristão também, do perdão, da superação, do compromisso e de todos os aspectos sacramentais. Então, eles têm que ouvir no encontro um aspecto mais cristão, permeado, complementado com a ciência, claro, medicina, psicologia, pedagogia, mas o foco não é este, né? Uma vez eu fui numa diocese e participei de um encontro lá deles, era uma palestra para os noivos, e chegou lá, era um tema polêmico, fizeram uma rodinha, o que você acha, o que você acha? Todo mundo falou o que achava, as maiores loucuras do mundo. Aí quem estava conduzindo falou, pois é, a gente respeita a opinião de cada um, muito bem e tal, é assim mesmo, vamos adiante. Ora, não orientou a equipe. Não, gente, olha, entendo a opinião de cada um, mas a doutrina é assim, por este lado, por aquele, por este motivo, pelo outro. Quem se dispõe a trabalhar com catequese pré-matrimonial tem que estar disposto a falar a verdade. Não para ficar agradando só as pessoas, tem que falar a verdade também, né? Então, olha, a catequese pré-matrimonial é uma área muito delicada. Se eu não acredito na doutrina do matrimônio, eu não deveria contribuir na catequese pré-matrimonial. Continua contribuindo com a igreja. Pode contribuir pastoral da criança, que não vai te questionar em doutrina, pode contribuir num trabalho social super importante, que não vai te questionar em doutrina, cada trabalho lindo, profundo, né? Tudo é importante, mas quando chega no matrimônio, tem muitos pontos da doutrina que questionam a gente. E a gente fica em cima do muro, né? Não concordo, a igreja está errada, ela deveria mudar isso, aquilo, também não concordo, está careta e tal. Então, eu tenho que ter uma posição. Eu estou falando em nome da igreja. Ninguém é obrigado a colaborar na preparação do matrimônio. Mas quem colabora, moralmente falando, é obrigado a falar em nome da igreja. Ou então, própria aí, que uma honra, quem vai casar, uma terapia de casais aí, vai lá ajudar da tua forma. Mas na pastoral eu tenho que passar a doutrina da igreja. Ou eu acredito e passo a doutrina da igreja, ou eu não acredito e primeiro me convenço antes de trabalhar em pastoral familiar, em setor pré-matrimonial. Né? Não posso ficar num lugar jogando contra o time, né? Não tem jeito. Então, por isso que é importante. Por isso que no relatório do sínodo da família, retificaram. Tenham muito cuidado com os conteúdos que a gente passa para aqueles que preparam para o matrimônio. Tem que ter muito cuidado com isso. E aí tem um bom período de antecipação. Nós temos aí, que se eu for fazer uma preparação, seja em qualquer lugar do mundo, preparar para o matrimônio, os encontros de preparação para a vida matrimonial, os EPVM, encontros de preparação para a vida matrimonial, deveriam ser alicerçados aonde? Em alguma coisa que tenha antecipação, tenha conteúdo, seja feita no modo de partilha, deixe o casal falar, partilhar, que promova o discernimento vocacional,
que eles possam discernir lá naquele morro, pode deixar o carro voltar ou vai continuar. Ser feita de encontros frequentes, que tenha acompanhamento e que gere vínculo.